E o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, afirmou que a corte poderá impor limites a aplicativos de comunicação que afetem as eleições. A declaração de Fachin foi em sua primeira entrevista coletiva como o novo presidente do TSE. Citando o exemplo de países como a Alemanha, que conseguiram fazer com que o Telegram se adequasse às normas vigentes no país após a imposição de multas ao aplicativo, o ministro ressaltou que o desejo da Justiça Eleitoral é fazer com que os representantes da plataforma sentem à mesa com o TSE. Embora haja um projeto de lei em curso na Câmara dos Deputados que prevê um tratamento a respeito do Telegram, que não dispõe de representação legal aqui no país. E nós estamos, inclusive, com esse assunto num formato de enquete aberta no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN e votar. A pergunta é a seguinte: você acha que essas imposições que nós vamos discutir agora ferem a liberdade de expressão? 5h41. Eu queria muito receber você que também nos acompanha através do rádio em todo o país. Nós estamos aqui discutindo um pouco dessa polêmica. Deixa eu colocar o nosso time na tela. Essa polêmica que envolve o Telegram aqui, mas não apenas o Telegram, né, o Constantino, mas também essas imposições em relação à liberdade de expressão. Até onde vai essa história e qual é a responsabilidade que o Telegram tem e precisa ter com a Justiça Eleitoral? Paulo, vamos começar dizendo o óbvio. O mundo todo debate essa questão de limites dentro da nova realidade das redes sociais. Não é um assunto tão trivial, mas é óbvio que tem muita gente de olho nisso para tirar casquinha e fazer censura, perseguir oponentes. E a gente sabe que essa turma do Supremo Tribunal Federal age como partido de oposição. Eu começo a levar a sério que há uma preocupação em relação a fake news, a discurso de ódio, quando, por exemplo, forem atrás do Lula dizendo que foi inocentado pela justiça. Enquanto ele puder ficar mentindo dessa forma escancarada por aí, eu acho que essa turma não está preocupada em combater fake news coisa alguma. Discurso de ódio quando forem atrás de gente que deseja a morte do presidente e por aí vai. Também não vemos nada disso acontecendo. Então eu me reservo o direito de achar que tudo isso é um grande engodo para poder calar a direita e dar mais uma mãozinha àqueles que são os preferidos, os escolhidos da turma do establishment, né? A turma da esquerda. Agora, Piperno, o Ministério Público Federal, inclusive nessa questão, está recorrendo a outras empresas, como, por exemplo, o Google e a Apple, para tentar limitar a atuação do Telegram aqui no país. Ô Paulo, primeiro, no último final, acho que no último domingo, né? O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria falando exatamente que existe um representante do Telegram aqui no Brasil que, desde 2015... está instalado aqui, um escritório de advocacia lá do Rio de Janeiro, que prefere não se manifestar sobre o tema. Então, por isso que, inclusive, essa interlocução é muito difícil. É claro que esse não é um assunto fácil, as redes, as redes sociais, elas representam um novo universo e é difícil delimitar e pôr limites a isso, até porque em algumas atividades você não vai impor limite, por exemplo, a um jornal impresso, a uma emissora de televisão. Põe gente lá para falar o que bem entende. Agora, veja, o Telegram, ele tem como um dos seus concorrentes o WhatsApp. Então, me parece bastante lógico que as regras que valem para um deveriam valer para o outro. O problema é que o Telegram nem se dispõe a conversar. Aí fica difícil você... Não é nem a questão de impor limites. É exatamente oferecer uma alternativa, oferecer uma solução para que o aplicativo possa conviver nesse universo todo da mesma forma que já coexistem outros. Agora, o Telegram diz claramente que possui representante aqui há 7 anos, certo? Essa é a informação, sim, inclusive oficial da empresa. O relator do projeto, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, se eu não me engano, o Constantino entrevistou ele anteontem, né? Constantino, eu estava assistindo o jornal Jovem Pan, eu vi justamente a pergunta que você fez a ele. Só que o deputado diz que mesmo o Telegram tendo um escritório de representação no Rio de Janeiro, a história não será resolvida. Como é que resolve a questão, Serrão? Pois é, resolve-se com conversa, resolve-se com liberdade. O mais assustador e abominável dessa história toda
é você ver membros do Supremo Tribunal Federal, guardiões da Constituição e que também atuam no Tribunal Superior Eleitoral, ameaçando de censura prévia uma rede social. Isso é abominável, isso é inconstitucional, vai contra o princípio da liberdade de expressão assegurada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em várias decisões. É lamentável a gente ouvir isso. Então, com o Telegram, o que tem que haver é diálogo. Agora, por que a implicância com o Telegram? Porque lá Jair Bolsonaro e sua família, eles colocaram lá a base principal deles de divulgação de suas realizações pessoais ou de governo. Então, querem calar o Telegram para calar Jair Bolsonaro. Como já estão antecipando que vão calar todos os usuários de rede social utilizando as normas, né? Que o Tribunal Superior Eleitoral vai legislar sobre um assunto sobre o qual não é competência dele legislar. Vou lá. Perfeito. De novo, quem legisla é o legislativo, não o judiciário, não uma jabuticaba que não deveria existir, tinha que ser um órgão administrativo e não judicial.